Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Eu queria fazer uma pergunta antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje. Você já ouviu falar sobre o chip da beleza? Eu acredito que sim, né? No final das contas, isso tem sido um tema recorrente de muitas notícias que têm saído aí na grande mídia, sobretudo. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm sofrido efeitos colaterais, complicações de saúde, justamente pelo uso inadequado desse tal chip da beleza. E nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a farmacêutica clínica e esteta Maria Costa, que está conosco aqui no estúdio, a quem eu já passo a palavra e agradeço pela presença. Obrigada. Então vamos lá. O tal famoso chip da beleza que tanto as pessoas falam. Chip da beleza nada mais é do que gestriona, que é um hormônio sintético que limita a progesterona, que é o que nós mulheres produzimos naturalmente, tá? Quando há um aumento dessa progesterona, há um aumento da testosterona, que é endógena, é o que nós produzimos. Então, ele é utilizado de forma para a saúde da mulher em casos de endometriose, cistos, sangramento uterinos, quando aquela mulher tem aquela cólica que ela não consegue trabalhar realmente, que a gente fica isenta do trabalho, do que é necessário a gente fazer. Então, o ginecologista, que é o profissional adequado, ele passa uma quantidade de progesterona para que essa pessoa ela possa ter uma vida mais saudável. Só que o pessoal da área da estética, que pela Anvisa ele foi regularizado para a área da estética em dosagens adequadas, começaram a utilizar. Porque, como eu já te falei, como ele aumenta a testosterona, consequentemente ele aumenta a diminuição de gordura e o aumento de massa magra. Então, ele entra no lugar dos esteroides, vamos assim dizer, e tem as suas consequências, que é o que todo mundo vem falando. Alguns artistas aí foram na TV também, foi relatado alguns efeitos colaterais que demoram a ser revertidos e outros não conseguimos reverter, que eu vou estar falando aqui um pouquinho para você sobre isso, tá? Então, o que é que acontece? Quando nós mulheres temos um aumento, até o homem mesmo, de testosterona excessiva, a gente sim tem um corpo mais definido, a gente tem aquele aumento de massa muscular. É importante que a pessoa esteja fazendo academia, esteja na alimentação adequada, porque pessoas que colocam o chip da beleza e elas têm uma vida sedentária, elas vão engordar, porque a testosterona, ela aumenta o apetite, tá? Então, o que é que acontece? Há um aumento de pelo, há um engrossamento da voz. Então, assim, são pelos no corpo todo, face. A mulher, principalmente, ela vai ter no queixo, ela vai ter nas mamas, barriga, costas, porque é um hormônio que ele produz, aumento da voz, engrossamento da voz, aumento do clítoris. Então, muita gente relata o aumento do clítoris e não volta ao tamanho normal. Então, chega mesmo a incomodar. Calvície, então, cai muito o cabelo, sem falar que muita gente entra num estado depressivo. Ele faz com que estimule a depressão em algumas pessoas. Então, ele entra como um gatilho. Então, isso é muito sério, tá? As pessoas estão utilizando de qualquer forma. Esse chip, ele tem a durabilidade de 6 meses a 1 ano. Então, tem deles que você adere à pele e ele vai sendo eliminado, e tem o que você coloca e você tira daqui a 1 ano. Então, vamos lá. Você coloca o chip e daqui a 1 mês você começa a ter efeitos colaterais. Então, queda de cabelo, estresse excessivo também, e você quer retirar. Se ele adere à tua pele, a gente não tem como tirar. Então, imagina para um profissional, que é o que chega para mim, chegam pessoas desse nível, querendo tirar a queda capilar, estresse excessivo, num estado de depressão que muitas vezes não tinha um gatilho para que isso fosse evoluir, pelos pela face toda, acne excessiva. Quando a gente fala acne, é aquela acne mesmo visível, aquela que machuca, que você vê que fica no popular, aquela cratera no rosto. Então, você já está utilizando alguma coisa para a tua estética. E aí você vai, utiliza, e você fica com o corpo e o rosto literalmente deformado. Então, assim, é muito sério. A gente utiliza para fins de saúde da mulher, né? Um sangramento que há 15, 20 dias a mulher sangrando não é normal. Então, como a gente fala do sangramento uterino, a gente utiliza porque ela baixa o estrogênio. Quando a gente baixa o estrogênio, normalmente a gente não ovula ou demora 2 a 3 meses a ovular. E aí também, consequentemente, as mulheres que têm cólica, elas não vão ter cólica, é diferente. Tem cistos, a gente precisa que esse sangramento, que é a ovulação, ela seja contida. A gente vai baixar o estrogênio com o chip da beleza. Mas quando você coloca para uso estético, ele tem um efeito rebote que é muito maior do que o que você vai adquirir
não no teu dia a dia ou para o que você quer. Então, eu como profissional da estética, a gente tem muito princípio ativo, a gente tem muita coisa injetável também, que a gente pode estar utilizando para dar um aumento de massa muscular, para dar uma definição, para aumentar onde você quer crescer, como glúteo, perna. Então, assim, tem muita coisa no mercado hoje, liberada pela Anvisa, onde os profissionais de estética estão liberados e têm consciência do que é necessário para você, porque cada paciente é um paciente, o meu tipo de hormônio é um tipo de hormônio de outra mulher é outro, isso, idade, peso, altura, a nossa etnia, então tudo isso conta, então não é chegar lá e colocar, porque o efeito colateral, ele vem e ele vai ficar durante anos. É importante a gente tentar dar uma clareada no termo em si. Talvez pelo uso da tecnologia, principalmente dos celulares, quando a gente fala em chip, pelo menos eu associo logo aquela pecinha metálica, né, que ficou em falta até durante a pandemia, né? Os microtransmissores de carros, por exemplo, é um chip mesmo metálico que é colocado no corpo da pessoa, ou esse é o nome dado a um outro tipo de dispositivo, justamente por essa similaridade, a facilidade de entender mais ou menos como é feita essa inserção. Não, ele não é de metal, não é um chip, ele é de silicone, tá? Ou um material parecido, onde a gente vai introduzir mesmo. Geralmente é no braço, onde a gente introduz e ele vai ali aderir à pele, como eu te falei. Ou o corpo ele vai eliminando durante o dia, vai aquelas dosagens de hormônio, ou a cada um ano a gente vai trocando esse chipzinho para poder colocar mais uma concentração hormonal ali. Tá certo? Mas não tem nada a ver com um chipzinho de carro, é só mesmo, é um nome fictício que se deu por conta das modelos, artistas e pessoal aí da mídia começar a utilizar e começar a divulgar. Então, ele teve esse nome aí de chip da beleza. Pegou. Agora me conta, como é que você prepara esse chip da beleza, esse invólucro ali que tem naturalmente essas substâncias? Você consegue dosar, ele já é comercializado numa formatação padrão ou de acordo com a individualidade biológica, com a necessidade daquela pessoa, é que ele vai ser elaborado e posteriormente aplicado? Ele é uma mini, a gente faz uma incisãozinha no local, é colocado, ele vem com dosagens, tá? Sim. A dosagem que é liberada do chip é aquela diariamente, a cada 24 horas, ele vai estar liberando aquela quantidade de hormônio, porém são chips, que a gente fala no caso, são substâncias que já vêm com aquela quantidade que vai ser liberada no teu organismo, né? Pré-definida. Não tem como eu pegar você e dizer, ó, o teu vai ter tanto de hormônio, não. É aí onde vem os efeitos colaterais, porque não conseguem controlar o quanto é que vai provocar uma rouquidão para você, o quanto é que vai provocar um nível de estresse, questão das acnes em você ou em mim, se a tua pele ela já tem tendência a ter isso aí, provavelmente ela vai aflorar mais ainda na tua pele. Então, a gente não tem como definir. A questão é que as pessoas colocam, ficam sabendo dos benefícios e muitas vezes o profissional, ou mesmo porque querem muito aquilo ali, nem colocam aí em questão os efeitos colaterais que são tão notórios aí quando você começa a utilizar esse chip. E pelo que você já nos explicou, só para dar uma reforçada, no final das contas, o chip da beleza, ele é direcionado para cuidados hormonais, principalmente das mulheres, aqui como já citamos, e no final das contas, quando utilizado da forma adequada para pacientes que efetivamente precisam, ele tem sim uma finalidade benéfica e segura, não é isso? Isso. É utilizado também por homens, tá? Também. Esqueci de citar. Certo. Homens que tenham um nível de testosterona baixo podem ser utilizados em vez de estar ali fazendo aquela aplicação diária ou semanal ou a cada mês para poder estar aí aumentando o nível de testosterona para poderem ter filhos ou poderem aí manterem mesmo a diminuição até da queda de cabelo também, melhoramento da pele, questão da memória. Então, tem homens que utilizam, mas é para pessoas que têm um nível de testosterona baixa. Então, o efeito colateral ele vai ser mínimo porque a gente não tem aquele excesso, porque tudo que é em excesso e tudo que é em falta faz mal para todo mundo. O equilíbrio é que é essencial, Exatamente. né? É importante dizer que para saber se eu tenho uma baixa testosterona, existem até alguns sinais, né? Alguns indicativos. Mas isso só pode ser efetivamente comprovado a partir do momento que eu busco o atendimento ali de um profissional da saúde, que ele me encaminha para fazer o exame respectivo e analisa os dados desse exame. E só a partir dessa análise é que vai ser feito um direcionamento que não obrigatoriamente é o chip da beleza. Acertei? Acertou. Porque muitas vezes você precisa de um nível de testosterona mínimo a cada 2 meses e você não vai estar com o chip que vai estar ali liberando durante um ano.
e depois para tirar. Então, assim, o valor do profissional não é um produto barato, ele vai de R$ 1.000 a R$ 8.000. Então, isso depende muito, então, provavelmente, quanto mais caro ele é, mais efeitos eles fazem. Então, o pessoal está ali utilizando uma coisa que depois você vai gastar muito mais para poder ter a tua pele mais saudável, teu cabelo voltar a crescer naturalmente, as acnes também deixarem de estar saindo do corpo, porque assim, a gente vai ter que entrar com ácido, a gente vai ter que limpar essa pele, a gente vai ter que tirar... Vai gastar mais de 8 mil. Muito mais, muito mais, muito Agora mais. tem algo interessante, como você está ali do outro lado dessa conversa, no batente, no consultório, no dia a dia, o que é que mais motiva as pessoas a buscarem esse chip da beleza sem o direcionamento adequado? Quero deixar claro aqui que não estou dizendo que ele é aplicado quando a pessoa procura, mas eu acredito que infelizmente seja comum essa procura por alguém que não teve a prescrição efetiva, né? O que é que faz, para ser sincero com você, é o corpo perfeito. Aquela busca a rede social, ela exige muito isso da gente. Somos conscientes hoje que a internet ela veio e a gente termina se cobrando muito mais. Então, o pessoal se olha e quer aquilo ali que está vendo, que muitas vezes nem é. Então, o que me traz muito no consultório é porque eu queria aquele corpo. Ela já chega com a foto do corpo que ela quer e muitas vezes o biotipo nem é aquele. Então, eu ia ficar desse jeito aqui, então por isso que eu utilizei. Então, eles procuram muito, chega muito nesse patamar aí. Eu procurei porque eu queria ficar assim. O corpo que eu queria era esse. Muitas vezes a pessoa que está ali, ela nem toma, é uma dieta adequada, é uma suplementação adequada, são injetáveis adequados, que elas acham que vai sair mais caro, mas no final das contas não é. No senso comum, predomina aquela lógica de deu certo em você, então eu também vou usar. Mas qualquer profissional da saúde com quem a gente conversa aqui sempre reforça algo que para quem é da área, naturalmente, é até muito evidente. A individualidade biológica é muito prevalente e no final das contas é por aí que muitas vezes as pessoas acabam se complicando por seguir essa fórmula mágica do meu amigo, do meu parente, que eu vi na internet que aquele artista ou influencer indicou. Exatamente. Pode ser até que o teu corpo não fosse ter aquele efeito colateral tão rebote. Só que vai que no começo do teu tratamento tu tem um mês aí para treinar, mas depois tua vida fica um pouquinho mais corrida, por algum motivo você para de ter aqueles 5, 6 dias de exercício e tu começa aí só 2 dias. A testosterona vai estar ali aumentando e os efeitos colaterais, consequentemente, eles vão aumentar porque não está tendo um estímulo do ganho de massa muscular, entre outros. Então, assim, é muito arriscado. Eu não indico, eu acho que é desnecessário para fins estéticos por conta dos efeitos colaterais. E é um perigo, no final das contas, porque citamos aqui alguns, mas ainda não há indicativos, por exemplo, das complicações que podem ocorrer a médio, a longo prazo, já que é, digamos, uma tecnologia de saúde ainda um tanto quanto recente, né? Isso, exatamente. A médio e a longo prazo a gente não tem noção do que ele pode causar lá na frente. E eu sei que os tratamentos para poder reverter tudo isso que acontece, ele é em médio e longo prazo mesmo, porque a pele tem que se reconstruir, o cabelo tem que ser estimulado. Então, a depressão ela tem que ser tratada com outros profissionais, como psicólogos, muitas vezes medicações. E todo mundo sabe que a depressão ela não tem cura, ela tem tratamento, então não tem necessidade de você procurar um corpo perfeito, rápido, querer aquele resultado rápido, sabendo que você vai conseguir a longo prazo, para você adquirir aí outras coisas desnecessárias, no meu ponto de vista. Agora, a partir do momento que a pessoa chegou ao consultório, independentemente dela ter ciência ou não do que é efetivamente o chip da beleza, de como ela pode usar, se dá ou não, existem alternativas para aquela pessoa que busca esse recurso, não é indicado para ela, mas no final das contas, dá ali para atender aquele anseio de uma forma segura, redirecionando essa necessidade, esse cuidado. Eu acho que dá para a gente entrar com outras alternativas de outras substâncias, de outros tipos de estímulos. Eu não faço, mas vai ter sempre aquele profissional que vai fazer. Então, ele não vai geralmente aceitar, ele já chega querendo utilizar. No meu consultório chegam os problemas, né? Os médicos que são ginecologistas que fazem a introdução do chip, né, da beleza. Mas, assim, se esse ginecologista não faz, vai ter um lá na frente que vai fazer. Então, assim, ele sai de lá já para bater na porta de outro consultório. Então, muitas vezes a gente não consegue conscientizar que não se faz necessário o chip da beleza para esses fins, que temos outros caminhos que podem ser melhor. Era sobre esses outros caminhos que eu estava querendo falar. Vamos supor que eu queira ficar mais forte, ganhar mais massa muscular.
Qual a orientação, por exemplo, que eu poderia receber num consultório, no seu, de outro profissional, para buscar esse resultado, além, claro, de malhar, de ter uma boa alimentação, um bom sono, me hidratar bem, a partir dessa orientação profissional, desses cuidados? Bora lá. Geralmente eu trabalho com a equipe multidisciplinar, com o educador físico, mas também o meu paciente, ele chega, como você falou, já tem acompanhamento do nutricionista, do educador físico. A gente entra com manipulados exclusivos para cada paciente. Então, aí é onde eu entro a tua idade, teu estilo de vida, como é que é teu objetivo. E a gente entra, assim, com alguns manipulados orais. E temos também os manipulados injetáveis, que o efeito é muito mais rápido, liberado pela Anvisa, de forma consciente e de forma pontual ali e naquele jeitinho que tem que ser para você. Então, não adianta estar colocando 2 ml de uma substância em você que não se faz necessário, que a gente vai ter um efeito colateral lá na frente que não tem necessidade. Então, eu posso entrar com você com o BCA injetável, que inclusive amigas nossas utilizam. Então, você vai ver um crescimento ali aonde você treina, você vê a diferença ali na perna, no dia que você treina, e são tratamentos que eu auxilio junto com o nutricionista, que ele vai estar ali treinando, ele vai estar se alimentando, e junto com alguns manipulados, que a gente pode inibir teu apetite, a gente pode inibir a vontade do doce, a gente pode estimular o ganho de massa muscular dentro da célula muscular também, fazendo com que você tenha aí uma evolução gradativamente, não instantânea, tá? Não existe. Muito importante dizer isso, né? Não existe nada do dia para a noite. A gente constrói aí o que você precisa, junto com um acompanhamento que é diário. Um outro ponto importante, talvez, dessa metodologia, dessa alternativa, seja a possibilidade de adequação de dosagens, caso haja uma mudança de rotina, uma alteração ali nos horários, na frequência e até na intensidade de determinados treinos. Eu acho que aqui, no final das contas, dessa forma é um pouco mais facilitado de adaptar, né? Isso, porque quando você não tem, minha semana está corrida, doutora, eu não consegui ir ao treino, a gente vai dosar, então, diminui aí um pouco o carboidrato, aumenta mais a tua proteína, toma 2 inibidores de carboidrato para que você elimine mais um pouco aí, para que você consiga chegar no teu objetivo. Então, por isso que há um acompanhamento com o paciente durante um tempo, porque a vida de todo mundo, às vezes, na semana é mais complicada para a gente poder ter uma evolução. Eu acho que a gente consegue aí de forma saudável, a gente consegue aí estimular a endorfina, fazer com que você queira todos os dias ir para a academia, ou fazer uma bicicleta, ou fazer uma caminhada, e que você tenha uma vida saudável. Porque a gente fala estética, mas na verdade está ligada à saúde. A saúde, né? Depois a estética é só o reflexo ou não eu daquela... acho que depois do Covid, eu acho que todo mundo aí deve valorizar muito a saúde, porque o resto a gente corre atrás. Então, se você está saudável, você consegue ir na academia mais vezes, você consegue ir no trabalho de forma mais saudável, e você consegue também executar aí tudo que você necessita de forma aí que é necessário para que o teu dia corra bem e que tenha bons resultados. Pegando esse seu ganchinho, a partir de 2020 ali a gente acabou sofrendo muito os efeitos da reclusão provocados pela pandemia do novo coronavírus, né? Muita gente acabou não conseguindo treinar como antes, ficou um pouquinho mais ansiosa por estar sofrendo os efeitos naturais dessa reclusão forçada, tomou muito açaí, igual eu na pandemia, né? Ganho de peso. Acabou subindo um pouquinho o peso. Isso de alguma forma pode ter acentuado essa busca desesperada pelo resultado milagroso para compensar esse período um pouco perdido, ainda que já tenha dado, né, para emagrecer pelas vias naturais. Com certeza ajudou, porque é como eu te falo, é um boom. Passou, a gente fala que a rede social, ela traz muito a televisão também, então assim, você vê, como você falou, funcionou nele, mas funcionou em mim. São pessoas completamente diferentes, com estilos de vida completamente diferentes. O doce, como você falou do açaí, a gente sabe que, né, tem açúcar, o açúcar ele vicia 10 vezes mais que a cocaína, então a gente tem essa necessidade, dói a cabeça quando você diminui, você tem enxaqueca, você fica de mau humor, então assim, procura um profissional que possa te ajudar. Tem outras formas de a gente inibir essa vontade do doce, tem outras formas de a gente diminuir esse peso, tem outras formas de a gente ter uma qualidade de vida melhor e alcançar ou chegar àquele corpo tão desejado que você quer, só que de forma saudável, sem esses efeitos colaterais aí que vão te fazer mal. Ainda nesse contexto, dentro da pandemia, a gente também teve uma mediatização muito maior de parte do nosso cotidiano. Pessoas passaram a publicar ainda mais, a fazer ainda mais compartilhamento. As próprias redes sociais criaram outros mecanismos ali para publicação de conteúdo. Essa exposição exacerbada também pode ter contribuído para essa busca desenfreada por uma beleza rápida, ainda que às custas de uma boa saúde. Com certeza, porque a sociedade ela julga.
Então, tu tá acima do peso, eu emagreci, tu vai querer também. A gente nem quer saber dos efeitos colaterais. Né? A gente dá o protocolo para o paciente assinar, ele tem que assinar os termos de responsabilidade, ele nem quer ler. Ele quer ir lá fazer o preenchimento, ele quer ir fazer a aplicação e ele nem quer ler. E olha que é a vida dele, né? E olha que é a vida dele. Ele tem, a gente senta, olha, tem que assinar. Então, vê direitinho como é que é, porque tudo tem que ser dosado. Então, assim, acho que a rede social, ela influencia muito para a vida saudável. Tem pessoas aí que estão em casa e estão acima do peso e começam até, não tem como ir para academia, mudam positivamente, mudam. né? Mas também ajuda aí para esse ponto negativo aí, para as pessoas procurarem de qualquer forma e pagarem o valor que quiserem, pagar, oferecer por esse produto, sem olhar o que é que vai acontecer lá na frente. Eu acho Infelizmente, há casos que não há apenas complicações de saúde, passíveis de reversão, mas até casos de morte decorrentes do próprio uso desse chip, quando de outros procedimentos realizados de forma inadequada, né? Com certeza, com certeza. E aí é quando a bomba estoura ou quando um artista mostra que ficou completamente deformado, que foi a Fly. Eu acho que todo mundo viu, ela apareceu completamente, passou um tempo sem se expor, porque realmente ela ficou muito deformada, e ela disse que até hoje ela tem consequências, ela tem resultados e sintomas no corpo daquilo. Então, a pessoa que ela vive da TV, você sabe que é isso, então você tem o teu estético tem que estar ali visivelmente saudável, então você imagina o que causou nela, e outras pessoas começaram a aparecer e começaram a ter coragem de mostrar como é que o corpo ficou. E tem pessoas que não aguentam, como a depressão. Então, se eu aplico um chip numa pessoa que ela já tem depressão, um gatilho, né? Um potencial você imagina eu desenvolver. potencializar essa depressão. Então, vem um problema familiar, vem alguma coisa, então tudo corre para um local que não é bem legal e muitas vezes a gente não consegue voltar. E retomando um pouquinho o que a gente falava, já que o chip vai aí de 1 a 8 mil reais, talvez até passe um pouco a depender da necessidade e da pressa, da irresponsabilidade, do preço alto que se paga para fazer o errado, se cuidar da forma adequada deve sair muito mais em conta, muito mais em conta. Financeiramente também, não é? Muito mais em conta, e você aprende a ter uma vida saudável. Eu falo no meu consultório, eu trabalho com os procedimentos estéticos, né, e com os acompanhamentos, mas a gente fala que você aprende a ter uma vida mais saudável. Então, se tu é meu paciente, tu quer estar no açaí no sábado e no domingo, com certeza na segunda e na terça você vai fazer uma horinha de esteira e vai mandar pra gente que você fez ali uma horinha de esteira. Então, a gente começa a compensar, porque ninguém consegue viver na dieta a vida toda, mas a gente consegue ter uma vida mais saudável. E eu acho que aí é um ponto necessário para que a gente possa ter um equilíbrio. E é importante dizer que hoje nenhum nutricionista atualizado impõe, vou até usar essa palavra, dietas restritivas que impedem, por exemplo, a sensação de prazer ali no consumo de determinado alimento, bebida, por parte do paciente. Hoje se existe mais essa tendência do equilíbrio, né? Entendendo que a alimentação, que a gastronomia, além de poder ser saudável, ela contribui também para a própria sensação de bem-estar e de felicidade que é indispensável. Eu particularmente não consumo bebida alcoólica, mas eu adoro comer. Já a pessoa chega no nutricionista e diz, agora você não come mais isso, né? A gente fica achando que é um peso se cuidar e no final das contas não é. E é importante dizer também que fazendo esse acompanhamento adequado, você não se torna dependente dos procedimentos. Pelo contrário, ele vai te auxiliar ali a compensar determinada deficiência, a potencializar aquilo que você talvez queira com a orientação adequada e talvez chegue um momento em que aquilo já não se faça necessário porque o paciente, a pessoa alcançou o objetivo desejado, né? Exatamente. É muito importante que o profissional ele tenha essa visão. Então, se o meu paciente ele chegou onde ele queria, eu tenho que estar satisfeita com isso. É isso que eu quero que ele tenha e o trabalho ali está feito. A intenção é que ele tenha uma qualidade de vida melhor, que ele esteja satisfeito com o corpo, com o procedimento que ele queria e que ele saiba dar continuidade, porque tudo tem um limite. Tem uma hora que você tem que parar. E não dá para fazer milagres, né? No final das contas, essa tríade, né, de boa alimentação, uma rotina de treinos adequadas, um bom sono é que contribui efetivamente para que a gente tenha uma saúde adequada e uma vida com qualidade, que é muito importante também, né? Eu queria perguntar mais uma coisinha aqui. A partir do momento que eu consigo esse resultado, o que é que eu ainda vou fazer lá na farmacêutica? Eu preciso do acompanhamento dessa equipe multidisciplinar? Eu posso continuar tendo essa consultoria de vários profissionais até para manter aquele nível que eu queria? Tem sim. A gente geralmente acompanha o paciente há 4 meses, então a gente não larga do teu pé durante 4 meses, a gente está contigo ali sempre. E mesmo depois que termina, a gente termina. Você, eu queria, como eu te falei, você tem come muito teu açaí, exemplo, não bebe, mas tem uma compulsãozinha por doce. Então a gente prepara ali uma balinha
de chocolate que você pode estar comendo de vez em quando, e quando você vai comer um docinho, ele amarga. Então, diminui aquela quantidade de doce que você comeria dia a dia, que faria com que você voltasse a não estar naquele peso, a ter aquela barriguinha, e que você dê uma continuidade de forma saudável. A gente dá, sim, esse suporte, se necessário. E no que mais, muitas vezes, eu vou contar com o auxílio do farmacêutico para esse aspecto do cuidado, da saúde, além, claro, daquele que normalmente ele já me ajuda ali no dia a dia. Olha só, eu trabalho muito com os manipulados exclusivos para cada paciente. Então, depende muito, é como eu te falei, a gente solicita os exames de sangue para ver como é que está todos os seus níveis. Depende do que você quer. Ah, doutora, eu quero só hipertrofia, mas eu quero também emagrecer. Então, o teu manipulado ele vai ser exclusivo perante a tua idade, o teu corpo, o teu dia a dia, o que você gosta de comer. O Nutri também se faz necessário nessa parte. Sim. O educador físico, qual é o tipo de exercício que você vai fazer? Às vezes a gente tem um problema na lombar, às vezes a gente tem um problema nas costas e a gente não pode exagerar daquela forma, mas você quer braço. Então, geralmente eu entro com os manipulados exclusivos e quando o paciente ele se faz necessário de algo mais rápido, a gente entra com os injetáveis, que são enzimas, que todo mundo conhece, enzimas para gordura localizada, o BCA para crescer só o braço, só a perna, a gente entra com o UP, que é para o estímulo do crescimento do bumbum, geralmente em mulheres, e a gente também trabalha com harmonização facial e corporal, quando se necessário preenchimento de boca, no homem malar, modelação do nariz, então a gente consegue aí fazer com que você tenha uma harmonização natural, né? A gente não consegue mudar o teu rosto, é impossível, mas a gente consegue melhorar muito e harmonizar e deixar aí no que você quer e fazer com que você esteja aí satisfeito com o teu corpo, rosto, cabelo também, num contexto geral. Esses manipulados, por exemplo, significa dizer, quem malha, vai à academia, costuma tomar por prescrição, naturalmente, como auxílio ali da dieta, o whey protein. Então, aquele whey protein que eu compro lá na loja de suplementos, ele tem uma composição. O que vocês vão me prescrever se adequa mais à minha realidade. Eu também queria tomar BCAA, porque eu estou precisando disso aqui. Eu compro aquele na casa de suplementos com uma composição. O que vocês vão me prescrever está mais adequado ao que eu preciso, não só ao meu corpo, mas também ao objetivo que eu almejo ali com os meus treinos ou até com a minha atividade esportiva, já que atletas também que acabam se interessando. Sim, sim. Geralmente a gente prescreve também o whey, o BCAA, ou o paciente ele compra numa casa dessas que utiliza, que vende, só que a gente fala geralmente a marca, ou ele tem às vezes intolerância à lactose, ou ele quer um 100%, né, ele quer que esteja a gente fala no popular mais limpo, né, que ele seja, tenha um resultado melhor, ou o BCA que ele não tenha outra como vitamina C, como creatina, misturar. Então a gente faz tudo separadinho, dependendo da correria, da dieta, do objetivo do paciente, mas geralmente a gente manda manipular de forma com que o teu corpo receba e que você tenha um resultado de imediato, não. Que você comece a ver esse resultado ao longo dos teus treinos e do teu dia a dia. Agora, naturalmente, com toda essa adequação à minha realidade biológica, a minha rotina de treinos, a minha vida como um todo, se administrado de forma correta, no final das contas, isso vai potencializar os meus esforços que vão ser observados com uma resposta mais rápida, certamente, né? Com certeza. A cada 15 dias a gente está vendo as tuas fotos, a gente está vendo a tua evolução, onde é que você quer melhorar. E aí, se for necessário ajustar a dose, a gente vai estar ajustando para que você tenha aí uma melhora no que você quer. E você recebe, por exemplo, muitos atletas? Eu estou perguntando por quê. Eu costumo acompanhar e já vi de uma determinada modalidade, campeão mundial, que tinha uma rotina semelhante a essa. Toda a suplementação, e é importante dizer que a suplementação é porque existia um gasto realmente muito alto devido à intensidade da rotina de treinos. Toda essa suplementação que era utilizada por ele era altamente personalizada. E era tudo feito dessa forma que você acabou de explicar. Todos os suplementos dele eram manipulados e dosados de acordo com até o período, se ia ter competição, se não ia, se a intensidade ia ser maior ou não. É mais ou menos por aí que vocês cuidam também dos atletas? É mais ou menos por aí. Principalmente jogador de futebol ou ex-jogador de futebol, o pessoal que também está nessa beach tennis, que também tem muita competição. Então, há um gasto muito grande, há um cansaço excessivo, então geralmente um pré-treino, alguma coisa que faça com que estimule, porque o pessoal também tem aí os dias corridos e os atletas mesmo não estando executando aí o seu futebol, mas os treinos eles são puxados, a gente tem sim, adequado para cada paciente, seja ele atleta ou seja ele só ali da academia e ele queira mesmo ali estar com o corpo bem
como é que eu posso lhe falar? Saudável, bem saudável, bonito. bem visível, né? Para o que ele se sinta bem, tanto ele ou ela. Eu quero agradecer a você, doutora, mais uma vez pela sua participação aqui conosco, esclarecendo aí como deve ser administrado o tal chip da beleza, que gerou tanta expectativa. Infelizmente, também alguns problemas para as pessoas que lançaram mão dele da forma inadequada. E para você que nos assiste, caso esteja no canal da TV Assembleia, na sua TV, eu quero reforçar que todo esse conteúdo é disponibilizado também no nosso canal, lá no YouTube, onde você pode assistir com mais paciência, rever trechos, tirar um print, gravar a tela e até compartilhar com os seus colegas, para que todo mundo fique sabendo de informações importantes como essa aqui. E em breve estaremos de volta, certamente trazendo mais boas notícias sobre os cuidados com a nossa saúde. Até lá!